não poder falar muita besteira, tá, durante a aula. Eu já falei uma ontem, nem apaguei ainda. Eu vou... Eu vou fazer outra coisa muito importante. Pegue papel e caneta, vamos pegar nossa aula de trigonometria, tá? Nós vamos estudar hoje o que é sistema trigonométrico, também material de seno, cosseno dentro do arco trigonométrico e redução do primeiro quadrante e, é claro, relações fundamentais, que é introdução a equações trigonométricas. Não é muito complicada essa aula, mas só que ela é muito detalhada. Dentro do possível, tentem anotar a nossa aula. Caso não consigam, manda print para mim. Aliás, printa a aula, tá bom? O material que a gente está fazendo aqui. E, muito importante também, mantenha os microfones desligados. Caso queira, tenha alguma dúvida, alguma coisa assim, levantem a mão, tá bom? Que tem aí o botãozinho de levantar a mão, aí abre o microfone e pode falar. Ou então escrever, se você achar. Senhores, deem boas-vindas para a nossa amiga Letícia. Ela está fazendo a primeira aula dela hoje, está nos visitando aqui. Então, vamos trabalhar para a vida melhorar, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar com o que nós chamamos de o sistema trigonométrico. Toda sistema trigonométrico, ele se baseia... Olha, legal ser feito, né? Todo sistema trigonométrico, na verdade, ele se baseia na circunferência trigonométrica. E a circunferência trigonométrica, como eu já falei para vocês anteriormente, ela se baseia nas estruturas de cosseno e seno, dentro de um círculo trigonométrico. E a estrutura dela sempre se lê no sentido anti-horário. Quando você tem essas relações, esses valores, eu tenho que... Eu tenho zero, aqui vai ficar quanto? 90, aqui 180, 270 e 360. Consequentemente, o que significa isso? Que aqui eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Assim, o pessoal que já assistiu minha aula anterior percebeu que eu já comentei alguma coisa na aula anterior sobre os quadrantes trigonométricos. Eu achei interessante nós revisarmos alguns detalhes, alguns passos. Paulo, pode falar? Henrique, eu não estou conseguindo ver a tela inteiramente. Eu coloquei na diagonal, ou na vertical e na horizontal e continua da mesma forma. Eu até Todo mandei. mundo todo mundo está conseguindo ver minha tela inteira, tranquilo? Eu também não, Henrique. Eu tô, mas eu uso o computador, então. Eu te mandei uma Eu foto. tô mudando pro computador agora, Henrique. Te mandei uma foto no WhatsApp para ver como que ela tá na minha tela. Tá bom, só um instante, por favor, tá? Já. Não esqueçam de colocar na horizontal, tá bom? Todo o material, coloquem na horizontal. E é isso, tá bom? Paulo já conseguiu? Continua da mesma forma, tá cortado e tá na horizontal. Só um minuto, tá? Me desculpem, só um minuto aqui, por favor. Paulo, a tua tela tá aproximada, tá bom? Tu tem que colocar ela tá na... Coloca na horizontal, destrava o negócio, vira o celular assim e assim, que ele vai voltar para o normal, tá bom? Caso tenha alguma dificuldade, é só o Paulo e o Gabriel tá com essa dificuldade, outros estão? O meu tá do mesmo jeito, do Paulo. Só um minuto, querida. Só um minuto. Quem tá com esse problema aqui? Todo mundo tá conseguindo enxergar a tela inteira? Algum tipo de problema nisso daqui? Eu tô conseguindo, mas não sei, tô usando o computador. Então. Normal. Eu também. Teste de trigonometria, né? Na barrinha. Tá normal. Quem tá usando o celular tá conseguindo ver a tela inteira? Eu mudei pro computador, Henrique. Pelo iPad não dava para conseguir ver a tela inteira, não. Bom, vou continuar, tá bom? Com respeito ao sistema trigonométrico, como a gente falou, a gente já entendeu o que significam arcos trigonométricos. Na última aula, eu expliquei que arcos são os relacionados aos ângulos trigonométricos. Por exemplo, o que nós temos aqui.
Só um minuto. Por exemplo, o que nós temos aqui, esse ângulo aqui vai ser quanto? Esse ângulo é de 30 graus. Como é que funciona essa relação que vai ser colocado? 30 graus é esse arco relativo aqui. Então, para fazer o arco côngruo, eu tenho que fazer o que nós chamamos de simetrias. Eu estou fazendo uma revisão rápida daquilo que nós já estudamos anteriormente, tá bom? Então, vamos ver. O que são simetrias? As simetrias dentro de um arco, senhores, são ângulos que têm mesma medida. Por exemplo, aqui vai ficar quanto? Aqui é valores de seno, aqui vai ficar valores de cosseno. Aqui é quanto? 30 graus. Se eu jogar para esse lado, se eu jogar para o terceiro quadrante e se eu jogar para o quarto quadrante, eu tenho arcos de mesma medida. Por exemplo, se aqui é 30 graus, essa medida deste ponto até este ponto também vale 30 graus, daqui a 30 graus, aqui é 30 graus. Eu tenho que colocar os ângulos relativos. A simetria que existe dentro de um ciclo trigonométrico, ela funciona da seguinte forma. De novo, aqui eu tenho os valores de cosseno, e aqui eu tenho valores de seno dentro desse triângulo, e aqui eu tenho o primeiro ângulo. Que ângulo é esse? Fala, esse ângulo é alfa. Se eu tenho esse ângulo alfa aqui, quanto que vale esse ângulo? Aqui vale 180 menos alfa. Aqui vale quanto? Vale 180 mais alfa. E aqui vale quanto? 360 menos alfa. Só um minuto. Então, a partir desses arcos côngruos, eu consigo achar todos os outros. Vamos colocar aqui para lembrar os valores relativos a 30 graus. Tá todo mundo anotando aqui? Beleza. Vamos colocar agora os arcos. De 30 graus. Eu tenho os valores relativos a cosseno e tenho os valores relativos a seno. Aqui se eu tenho 30 graus, quanto que vale esse ângulo? No segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. No primeiro quadrante é 30 graus, que é o ângulo alfa. No segundo quadrante vai ser quanto? Vai ser 180 menos alfa, que é 180 menos 30, que vai dar 150. No terceiro quadrante, vamos lá, primeiro quadrante, que eu falo, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No terceiro quadrante vai ser quanto? Vai ser 180 mais alfa, que é 180 mais 30, que no caso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 210 graus. E finalmente, no quarto quadrante vai ser quanto? Vai ser 360 menos alfa, 360 menos 30, que é igual a 330. Então, quando eu monto todos esses arcos, eu consigo todos os arcos côngruos. Eles são côngruos porque eles vão ter a mesma medida. E esses detalhes aqui vão chamar o que nós chamamos de eixo de simetria. A partir desses valores desses arcos, eu consigo achar todos os outros e também os valores de seno e cosseno deles, que é isso que eu preciso para poder entender circunferência trigonométrica, os valores possíveis de arcos. Antes de explicar como é que funciona, ou como é que eu acho os valores de seno e cosseno de vários ângulos, eu tenho que relembrar o que são, o que nós chamamos dos ângulos notáveis. Eu já passei isso na última aula, mas eu vou colocar aqui de volta. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão, coloque. Fale e coloque aqui. Só um minuto. Vamos fazer aqui uma chamada tabela dos ângulos notáveis, tá bom? Volta lá, por favor, um pouquinho. Dessa parte aqui? Já. Só para eu conferir. Já pode baixar.
Vamos pegar aqui, tá? 30, 45 e 60 graus. Vamos colocar aqui valores de seno, de cosseno, de tangente, para a gente poder relacionar e colocar todos eles, tá bom? O pessoal que já assistiu na minha aula, como estou repetindo isso, tá? A gente vai estar, estou fazendo uma revisão geral e depois para entrar especificamente no nosso assunto. Vamos lá aqui. Como é que faz essa tabela? Bem simples, né? Vai ficar como? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E raiz, em que não é 1. A tangente é a divisão de seno pelo cosseno, então fica bem simples. Vai ficar 1 sobre 2 dividido sobre raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1. E raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2 vai dar raiz de 3. Então, isso aqui são os ângulos diretos, tá bom? Então, pegando isso aqui, fica bem simples. Além desses ângulos aqui dessa tabela, dos ângulos chamados ângulos notáveis, nós temos que escrever também. Deixa eu colocar aqui o ângulo. Aqui no ciclo trigonométrico, eu tenho valores de cosseno e aqui eu tenho valores de seno. Então, por exemplo, quando eu tenho, que eu estou falando aqui, vocês têm que lembrar, como eu já falei anteriormente, que o ciclo trigonométrico ele é unitário. Aqui é 0, daqui para cá é 1, uma medida imaginária, vale 1. Aqui vale 1, aqui vale menos 1. A medida do 0 até 1, menos 1 vale menos 1. E aqui também vale menos 1. Então, por exemplo, quando a gente fala que o seno de 30 graus, a gente colocou até na tabela, vale 1 sobre 2, significa que a imagem, quando você joga ele aqui no seno, você pega uma régua imaginária e mede essa relação aqui, você descobre que essa medida vale 1 sobre meio. A mesma coisa para todos os outros. Então, a partir dessa tabela, além dos ângulos notáveis básicos, que são 30, 45, 60, nós temos que utilizar outros ângulos fundamentais também. Entre eles são esses daqui. 0, que são esses ângulos aqui, deixa eu colocar. Zero, 90 graus, 180, 270 e, é claro, aqui 360. Nós temos que saber o seno e o cosseno desses ângulos também para fazer uma série de cálculos, tá bom? Deixa eu colocar uma tabela aqui. 0 graus, 90 graus, 270, 180, aliás, 270 e, é claro, 360 graus. Os valores relativos que nós precisamos são os valores de seno e cosseno. Vai ser bem bonitinho aqui. Vai ficar como isso daqui? Quanto que é o seno de 0? O seno de 0, dá uma olhada aqui. O seno de 0 graus é você jogar o eixo dos senos aqui para o... Vou ter que jogar a imagem aqui para o eixo dos senos. Vai dar quanto? Vai dar 0. O cosseno de 0. O cosseno de 0, o 0 está exatamente aqui em cima do eixo. E a medida vale 1. Aí assim por diante, você consegue fazer todos os outros. Quanto que é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus, o 90 graus ele está aqui em cima. Daqui para cá vale 1. Aí você escreve, vale 1. Quanto que é o cosseno de 90? Cosseno 90 graus está aqui em cima. Quando joga para o eixo dos cossenos, vai dar 0. O de 180, o seno de 180. O seno de 180, o 180 está em cima do eixo do cosseno. Quando tu joga para o seno, vale 0. E, portanto, que vale menos 1. O 270, quanto que vale o seno? Menos 1 e o cosseno vale 0. E, finalmente, o 360. O seno vale 0 e o cosseno vale 1. Então, o conjunto dessas duas tabelas que nós vimos aqui agora, tanto dos ângulos notáveis quanto desses valores específicos aqui,
permitem que a gente faça quase todas as expressões trigonométricas que nós vamos ter que relacionar. Ficou claro? Muito bem. Agora que nós já aprendemos fizemos e entendemos como é que funciona essa relação dos quadrantes, vamos aprender como é que funciona a variação dos sinais desses quadrantes. Só um minuto. Eu voltei? Eu tinha caído? Tinha, mas já voltou. Normalmente a internet aqui é muito boa, mas hoje ela está meio esquisita. Bom, vamos lá, continuando aqui. Variação de sinal do seno e do cosseno. Como nós já falamos anteriormente, como eu tenho esses dentro do ciclo trigonométrico, eu tenho valores relativos primeiros ao cosseno. O cosseno é relativo ao eixo x, e ele é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante, e negativo no segundo e no terceiro, porque são os valores negativos de x, por assim dizer. Isso aqui para o cosseno. Para o seno, ele é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante, eixo do y, né? E negativo no terceiro e no quarto quadrante. Quando eu escrevo os dois quadrantes juntos, tanto do cosseno quanto do seno, eu tenho que lembrar desse detalhe. Observe como é que funciona. Valores de seno e de cosseno. Quando nós escrevemos o par ordenado de seno e de cosseno, sempre colocamos nessa ordem. Primeiro o valor de x, cosseno, depois o valor de y, seno. Vai ficar como? Aqui é positivo, aqui é positivo. O cosseno, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo e o seno é positivo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. No terceiro quadrante, cosseno é negativo e o seno é negativo. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Vamos relembrar aquilo que nós já aprendemos. Quando estamos no primeiro quadrante, quanto que vale esse ângulo? Alfa. Aqui vale quanto? Vale 180 menos alfa. Aqui vale quanto? 180 mais alfa. E daqui vale quanto? Vale 360 menos alfa. O que nós vamos fazer aqui nesse caso é descobrir quanto que vale os quadrantes específicos, ou, como nós chamamos, vamos ter que fazer a redução do primeiro quadrante. Todo mundo anotou isso daqui? Vamos fazer agora como é que funciona para nós descobrirmos um ângulo qualquer dentro desse ciclo trigonométrico. Vamos lá. Redução para o primeiro quadrante. É chamada de redução para o primeiro quadrante porque quando você faz o seno ou cosseno de um ângulo, você utiliza sempre como referência os valores do primeiro quadrante. Porque os valores do primeiro quadrante são os valores dos ângulos notáveis. E a partir dos ângulos notáveis eu consigo descobrir todos os outros ângulos possíveis. Como assim, Henrique? Vamos colocar aqui um exemplo bem simples. Calcular. Exemplo 1, vamos aqui colocar, calcular o seno de 150 graus e o cosseno de 150 graus. Passo número 1. Eu tenho que desenhar o ciclo trigonométrico e colocar como referência onde se encontra 150 graus. Como eu já falei anteriormente aqui, quais são os ângulos que nós temos que levar em consideração? Os ângulos de referência são os ângulos básicos. Aqui vale quanto? 0, aqui vale quanto? 90 graus. Aqui vale 180, aqui vale 270, aqui vale 360. O ângulo que ele está pedindo em consideração para analisarmos é o ângulo de 150 graus. 150 graus está compreendido entre 90 e 180. Está compreendido por aqui. Ou seja, é o ângulo do segundo quadrante. Quando eu falo que é o ângulo do segundo quadrante, eu tenho que imediatamente descobrir qual é o ângulo de referência. Ou seja, eu tenho que reduzi-lo ao primeiro quadrante. Reduzi-lo ao primeiro quadrante, que eu faço essa
redução, para que eu consiga descobrir qual é o ângulo básico dele. E a partir desse ângulo básico, eu consigo descobrir seno, cosseno, tangente de de todos eles praticamente. Bom, o que acontece aqui? No segundo quadrante, quanto que vale o ângulo? Eu falei, no primeiro quadrante vale alfa, no segundo quadrante vale quanto? Vale 180 menos alfa. Consequentemente, como é que vai ficar esse ângulo? Vai ficar quanto? 180, deixa eu escrever aqui para cá, para ficar mais bonitinho. Vai ficar quanto? Vai ficar 180 menos alfa, tudo isso tem que ser igual a quanto? A 150, que é o ângulo que eu achei, portanto, o alfa é quanto? O alfa é 30 graus. Então, esse ângulo de 150 graus é um ângulo congruente, ou seja, um ângulo que tem a mesma medida que 150 graus. Ficou claro o que eu falei? Só um minuto. Ricardo, o link está no nosso grupo do Telegram. É só abrir o teu celular, Telegram do teu celular. Só um minuto, tá? Já, desculpe aqui, por favor. Então, continuando aqui. Então, esse alfa é igual a quanto? Esse alfa é igual a 30 graus. E a partir dele, eu vou ter que poder descobrir o outro, que é 150. O seno de 30 graus vale quanto? Vale 1 sobre 2. E o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. No primeiro quadrante, os sinais são o cosseno vale positivo e o seno também vale positivo. Mas só que no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. O pulo do gato dessas questões, que eu quero que vocês lembrem, é que os valores de cosseno e seno do ângulo congruente de 30 graus têm os mesmos valores. O primeiro vai valer seno de 150 graus, vai valer quanto? Vai valer 1 sobre 2. E o cosseno de 150 graus também vai valer raiz de 3 sobre 2, proporcionais. Só que no segundo quadrante o cosseno é negativo, consequentemente vai colocar menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 150 graus, ele é positivo, permanece o sinal. Então, para você fazer o que nós chamamos de redução do primeiro, sempre descobrir qual é o ângulo fundamental. Qual é o ângulo do primeiro quadrante? Tu sempre tem que pegar o ângulo que ele deu para você descobrir o seno e o cosseno e sempre reduzir para o primeiro quadrante. Ficou claro? Bom, dito isso daqui, só um instante, por favor. Vamos fazer mais um exemplo para fixar, tá? Deixa eu pegar aqui. Exemplo 2. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queriam falar, por favor? Só um minuto rapidinho. Já. Calcule o seno de 240 graus. Calcule o seno, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Calcule o seno de 240 graus. Passo número 1. Nós temos que descobrir onde esse 240 graus se encontra. Valor de senos, e aqui é cosseno. 240 graus, vamos lá. Os ângulos que eu tenho como referência são os ângulos básicos. Vale quanto? Aqui é 0, aqui é quanto? 90 graus, aqui é quanto? 180, aqui é 270, aqui é 360 graus. 240 graus, portanto, está entre 180 e 240 graus, portanto, está entre 180 e 270 graus. Então vai ser como isso daqui?
Fecha aqui, vai ficar quanto? 240 graus. Tranquilo. Legal. Eu tenho que, para fazer o cálculo, eu sempre tenho que fazer a relação em relação ao primeiro quadrante. Eu tenho que sempre reduzir o primeiro quadrante. Esse que é o ângulo alfa. No terceiro quadrante, como é que eu descubro o cálculo? Vai ficar quanto? Vai ficar 180 mais alfa. Então, 180 mais alfa tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 240. Esse alfa vai ser igual... Esse alfa vai ser igual a quanto? Esse alfa vai ser igual a 60 graus, tá bom? Então, esse é o ângulo de referência que nós vamos utilizar aqui. O que que eu sei? Eu sei que, quando você faz o cálculo, quanto que é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. E quanto vale o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus vale meio. Quando você tem esse cálculo, a gente tem que lembrar que no primeiro quadrante eu tenho dois valores. Eu tenho o valor positivo, e aqui vai ficar como? Vai ficar positivo. E no terceiro quadrante, muito obrigado. Fecha aqui, por favor. Não tem trancado, de preferência. Tá? No terceiro quadrante aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar negativo. Então, dito isso daí, como é que vai funcionar agora no terceiro quadrante? Quanto que vai ser, para terminar esse cálculo aqui, quanto que é o seno de 240 graus? O seno de 240 graus vai ser raiz de 3 sobre 2 também, só que negativo. Ângulos congruentes têm a mesma medida, mas o sinal ele muda. Quanto que é o cosseno de 240 graus? Esse aqui vai ser igual a quanto? 1 sobre 2. Positivo ou negativo? O cosseno também é negativo. Então, é dessa forma que você faz sempre a redução para o primeiro quadrante. Alguma dúvida no que eu expliquei? Alguma dúvida no que eu falei? Vamos fazer uma expressão numérica disso, que eu acho que fica bem legal, fica bem interessante para fazer. Vamos lá. Todo mundo tirou print? Ok. Vamos lá. Kate, o controle do ar-condicionado, tu coloca para 20 graus. A tela de todo mundo, ela tá legível? A tela tá completa? Tá tranquila para ver? De boa pra ver a minha. Yes, great. Oi? Esse foi um sim ou não? Todo mundo consegue ver? Alguém tem algum Sim. problema na tela? Sim. Yes. Vixe. Sim. Já, vamos fazer aqui. Regra do goleiro Bruno. Cosseno de 10x mais... Olha, espera aí rapidinho. Vamos tentar fazer. Vamos lá. Vai ficar como esse daqui? Quanto que é o cosseno de zero? É só usar, nesse caso aqui, nós vamos utilizar a nossa tabela, tá bom? Só um minuto, por favor. Já. Quanto que é o cosseno de zero? Dai, você anotou as tabelas?
Sim, tá da aula passada. Muito bem. Quanto que é o cosseno de zero? Bora fazer rapidinho. Quanto que é o cosseno de zero? 1. Quanto que é o seno de 270? Vale quanto? Vale menos Menos 1. 1. Quanto que é o seno de 90? Vale 1. Desliga o microfone, por favor. Deixa que eu falo. Quanto que é o cosseno de 180? O cosseno de 180 vale menos 1. Quanto que é o seno de 90 graus? Vale 1 ao quadrado. E quanto que é o cosseno de 180 graus? O cosseno de 180 graus é menos 1 ao quadrado. Fazendo o cálculo, vai ficar quanto? Menos 1 com menos 1 dividido por 2. Isso aqui vai ficar menos 2 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a menos 1. Legal, né? Pelo menos a gente aprende a generalizar e fazer nossos cálculos. Ficou alguma dúvida no que eu expliquei? Ficou alguma dúvida no que eu falei? Ótimo. Por que essas relações são todas fundamentais? Por que essas relações são tão importantes? Eu até dei o spoiler, né? Porque tudo isso se baseia na chamada relação fundamental da trigonometria, que é o que nós vamos ver agora, tá bom? Gabriel Barroso, quanto tempo tu não estudava trigonometria? O Gabriel Barroso está aqui ainda? Ele saiu, eu acho. Ele saiu. Tá bom. A relação fundamental da trigonometria diz o seguinte, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de outro ângulo tem que ser igual a 1, tá bom? O ângulo que nós estamos procurando é sempre relativo ao quadrante, e a partir desse quadrante nós podemos descobrir os possíveis valores de seno de alfa e de cosseno de alfa, tá bom? Bora fazer? Exemplo número 1. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Bom, vamos lá. Sabendo que o seno de alfa é igual a 3 sobre quinto, e o intervalo de análise é entre 3π sobre 2 e alfa e π, determine nessas condições o cosseno de alfa. Antes de explicar essas condições, nós já sabemos o básico, né? 0 graus, isso aqui, quando nós fazemos o nosso cálculo, nós podemos colocar o cálculo tanto em graus quanto em radianos. 0 graus, 0 radianos, 90 graus, π sobre 2 radianos, 180 graus, π radianos, 270 graus são 3π sobre 2, e 360 graus equivale a 2π. Então, quando você coloca isso dentro desse ciclo trigonométrico, dentro dessa relação, você tem um ciclo dessa forma aqui. Aqui é 0, aqui é quanto? π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, e aqui é 2π. Essa é a relação que nós vamos utilizar, essa é a relação que nós vamos fazer, tá bom? Anotem, por favor. Agora que nós já sabemos fazer isso, temos que lembrar o que ele está pedindo. Agora que nós já sabemos como fazer isso, nós podemos montar o nosso cálculo. Quando ele fala que ele quer a resposta, especificamente aqui, entre π sobre 2 e π, isso significa que, olha, que todas as respostas, aqui é quanto? 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Então, meninos, quando ele pede a resposta entre π sobre 2 e π, significa que é aqui desse lado da circunferência. Ficou claro? Significa que é no segundo quadrante. Bora fazer nosso cálculo? O que eu sei?
fazendo aqui. Eu sei que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. Quanto que é o seno ao quadrado de alfa? É igual a quanto? 3 sobre 5 ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a quanto? Aqui vai ficar 9 sobre 25. Então vai ficar 1 menos 9 sobre 25. Fazendo o cálculo, cosseno ao quadrado de alfa é igual a quanto? Aqui é 25. Multiplica por 1 aqui, vai dar 25. E 25 menos 9, 16. Cosseno ao quadrado de alfa, aliás, cosseno de alfa, tirando a raiz logo direto, cosseno de alfa é igual a 4 sobre 5. Na verdade, mais ou menos 4 sobre 5. O valor que nós vamos colocar, se é positivo ou negativo, para terminarmos esse cálculo, vai depender do quadrante que nós estamos trabalhando. Vai depender do quadrante que nós estamos usando aqui. No segundo quadrante, o que eu sei? Eu sei que no segundo quadrante, eu tenho um cosseno negativo e o seno positivo. Os valores que eles me deu para fazer análise é seno de alfa igual a 3/5. O seno eu já tenho, que é positivo, está tudo ok, está bacana. O valor que eu não tenho é o valor do cosseno. O cosseno deu quanto? Mais ou menos 4 sobre 5. Portanto, qual vai ser minha resposta? Cosseno de alfa vai ser igual a menos 4 sobre 5. Porque no quadrante que ele está pedindo esse problema, cosseno de alfa igual a menos 4 sobre 5, nesse quadrante que ele está pedindo esse problema, o cosseno ele é negativo. Ficou claro como é que a gente fez isso? Vocês entenderam? Vamos tentar fazer isso aqui passo a passo, tá bom? Vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Dai? Marcela? Alguém tem alguma pergunta? Não. Muito bem, vamos lá. Exemplo 2. Só um minuto. Já. Sabe-se que o seno de alfa é igual a 2 vezes o cosseno de alfa. O intervalo que ele quer é π menor do que alfa, que é menor do que 3π sobre 2. Determine nessas condições os valores de seno de alfa e determine quanto que vale o cosseno de alfa. Vamos ter que fazer um sistema de equações, né? Olha, ele falou, vamos chamar isso aqui de equação 1. Ele falou que o seno de alfa é igual a 2 vezes cosseno de alfa. Mas só que eu sei também que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. Como eu sei que seno de alfa é igual a 2 vezes cosseno de alfa, vou fazer uma substituição, tá bom? Então vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por que eu faço substituição, é que é muito comum em equações trigonométricas e relações trigonométricas você utilizar fundamental como base, porque é uma verdade matemática, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1. E, a partir dela, você vai fazer as substituições necessárias, você vai fazer as relações necessárias. Então, vai ficar como isso daqui? Isso aqui vai ser igual a 4 vezes cosseno à quarta de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, tudo isso é igual a 1. Nós podemos trabalhar, a gente pode fazer com constantes, a gente pode trabalhar com mudança de constante, né? Podemos dizer que cosseno ao quadrado de alfa é igual a A. Fazendo a substituição, vai ser igual a quanto? 4 vezes A ao quadrado mais A, tudo isso é igual a 1. 4A ao quadrado mais A menos 1 é igual a 0. O nome disso aqui se chama equação biquadrada. Faz o Bhaskara aqui. Dai, tu consegue fazer de cabeça, Bhaskara, né? Quanto que vai dar isso daqui? Agora que eu olhei, isso é um delta?
Oi? Não, esquece, deixa pra lá agora que eu. Faz aí. Tu ficou com medo do delta aqui? É porque eu tava copiando em cima, não tinha nem olhado, mas era um delta, tá? Não, isso aqui foi eu que copiei errado aqui. Isso aqui é bem simples mesmo. Desculpa, tá? Rapidinho. Quando a gente, como eu já falei anteriormente, todas as vezes que ele relaciona seno por cosseno, eu ia fazer o cálculo longo por Bhaskara, mas acho melhor não. Acho melhor fazer a substituição simples mesmo. Letícia, quando nós fazemos esse cálculo, é sempre jogar. Muito boa tarde, Bárbara. Seja bem-vinda. Nós sempre relacionamos isso para fundamental. Sempre relacionamos isso para fundamental, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa igual a 1. O que eu sei disso daí é que eu posso colocar isso aqui direto como quadrado. Então vai ficar como? Vai ficar como? Vai ficar 2 vezes cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Eu vou fazer substituição direta, tá bom? Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 4 cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Normalmente 4 mais 1 é 5. 4 cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre 5. Aqui começa a ficar interessante. Isso aqui vai ficar raiz. Não esqueça que vai ficar raiz de 5, 1 sobre raiz de 5, racionaliza. Isso aqui, a resposta vai ser mais ou menos raiz de 5 sobre 5. Para nós sabermos qual valor que eu vou utilizar, se é o valor positivo ou se vai ser o valor negativo, vai depender desse intervalo que ele está falando para mim. Deixa eu desenhar aqui rapidamente. Vai ficar bem simples. Desse intervalo que nós estamos colocando aqui é quanto? Aqui é 0, aqui é quanto? Π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, aqui é 2π. Quando ele falou que ele quer entre π e 3π sobre 2, significa que ele quer o terceiro quadrante. Porque entre π e 3π sobre 2 é o intervalo relativo ao terceiro quadrante. Respira. No terceiro quadrante, quando nós fazemos análise de cosseno e depois de seno, nós percebemos que o cosseno é negativo e o seno também é negativo. Ora, eu descobri cosseno de alfa igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 5. Eu descobri que cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 5. O que significa isso? Que o cosseno de alfa é igual a menos raiz de 5 sobre 5, porque como ele falou desse intervalo, e esse intervalo significa terceiro quadrante, a resposta do seno e do cosseno tem que ser negativa. Tá, e daí? E daí que ainda falta achar o seno. Como é que eu faço? Faço a substituição. Vai ficar como? Eu sei que seno de alfa é igual a 2 vezes cosseno de alfa. Então, seno de alfa é igual a 2 vezes cosseno de alfa, que é igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a menos raiz de 5 sobre 5. Seno de alfa vai ser igual a quanto? A menos 2 raiz de 5 sobre 5. Fala a verdade, isso aqui, para valer, é lindo. Isso aqui é lindo mesmo. Deixa eu colocar aqui. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu coloquei? Perfeito. Só um minuto aqui, meninos. Só fazer uma pequena detalhe aqui. Já. Alguma dúvida, alguma coisa, uma dúvida no que eu falei, que eu coloquei? Bacana. Teve uma mudança de configuração aqui. Dá uma olhada, por favor. Bora fazer mais uma dessa, porque
Normalmente aí da questão da UEA, pelo menos, eles pedem uma coisa bem mais detalhada em termos de exercício. Então vamos ter que fazer. Esse aqui foi o exemplo 2. Agora o exemplo 3 disso aqui. Sobe lá rapidinho, por favor. Só para Sim, terminar de senhora. anotar. Sim, senhora. Pronto. Exemplo 3. Ele fala o seguinte aqui, olha, é bem legal essa questão. Sabe-se que seno de x, deixa eu colocar bem bonito aqui. Sabe-se que o seno de x é igual a raiz de m mais 1 sobre 2. E o outro, ele fala que cosseno de x é igual a m sobre 4. Desculpa, menino, rapidinho, que um aluno mandou uma mensagem muito engraçada para mim agora. Que ele tinha combinado, né, outro aluno para vir para nossa aula. Aí ele mandou mensagem para mim: Henrique, desculpa que não pude fazer aula, que minha mãe mandou fazer tarefas domésticas para lavar o meu banheiro, senão ela vai me expulsar de casa. Aí depois eu vou assistir a aula gravada. Achei engraçado. Então ele fala que seno de x é igual a raiz de m mais 1 sobre 2 e cosseno de x é igual a m sobre 4. Nessas condições, a pergunta do problema é: determine o valor de m. A determinação do valor de m que a gente está fazendo e relacionando para esse caso, a gente tem que utilizar a fundamental. A fundamental diz que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Vocês estão percebendo que essa fórmula é muito coringa, né? A gente pode utilizar para várias coisas, a gente pode utilizar para vários tipos de cálculo, para a gente poder analisar. Então vai ficar como isso daqui? Quanto que é o seno? O valor de seno vai ficar raiz de m mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado mais cosseno. Quanto que é o cosseno? M sobre 4 elevado ao quadrado, tudo isso é igual a 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Raiz, graças a Deus, dá para cancelar, bem bacana, tá bom? Vai ficar quanto? Vai ficar m mais 1 sobre 4, mais m ao quadrado, que aqui vai dar 16. Tudo isso é igual a 1. Eu posso fazer uma MC simples disso daqui, que vai ser igual a quanto? Aqui vai ser igual a 16, aqui vai ficar 16. 16 dividido por 4 é 4. 16 dividido por 16 é 1. E 16 dividido por 1 é igual a quanto? É igual a 16. Entendido? Agora que nós já sabemos como montar, e nós já sabemos como fazer, fica bem mais simples para relacionar e para fazer esses detalhes, tá bom? Então vai ser igual a quanto? 16 dividido por 4 vai dar 4. Aqui vai ficar 4 vezes m, vai ficar quanto? 4m mais 4. 1 vezes m vai ficar quanto? Vai ficar m ao quadrado. E 16 vezes 1 vai dar 16. Cancelou aqui. Esse aqui vai ser igual a quanto? Propriedade distributiva vai ficar como isso daqui? Vai ficar m ao quadrado mais 4m mais 4 menos 16 é igual a 0. Esse aqui é m ao quadrado mais 4m menos 12 é igual a 0. Beleza. Bora fazer um Bhaskara disso daqui? Já. Marcela, de cabeça, quanto que vai dar aqui? Ai, tu sonhou, né, cara? A gente sempre sonha, tá bom? Vitor, muito boa tarde, seja bem-vindo, tá bom? Então, começando aqui, esse delta igual a quanto? Delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Delta igual a quanto? Delta igual a 16, mais 48. Esse delta igual a 64. E raiz de 64 vale quanto? Vale 8. Então, fazendo o cálculo aqui, vai ficar quanto? M é igual a quanto? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de 8 dividido por 2 vezes a. Então, eu vou ter m' vai ser igual a quanto? Menos 4 mais 8, que é 4 dividido por 2 é 2. E vou ter m duas linhas, que é igual a menos 4...
Por que que o T12 ficou positivo? Se ele é negativo. Ali. Eu coloquei ele negativo aqui, porque aqui eu coloquei direto, porque menos com menos vai dar mais. Lembra-se que Bhaskara é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza. Como o cara que usa o Waze, eu fiz direto. Fui pelo atalho, tu entendeu a piada, né? Então vai ficar quanto? Menos 4 com menos 8 vai ser igual a quanto? Menos 12. Dividido por 2 vai dar quanto? Menos 6. Como é raiz, aqui não pode nem com nojo ser um número negativo, né? Então, já cancela logo. Então, M é igual a quanto nesse caso? Nesse caso, M é igual a 2. Eu acho que ficou bem claro como é que a gente vai fazer e relacionar para isso os valores de seno e cosseno e como é que a gente vai montar todos esses casos. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Essa é só uma introdução. Isso aí é só como diz só para a gente se acostumar com o tipo de matéria. O que a gente vai aprender agora, além dessas relações básicas, são as outras relações fundamentais que existem dentro da trigonometria. Eu vou passar para vocês agora. Não esqueça que isso aqui é só uma introdução, como diz o Caboclo, só uma introdução a equações trigonométricas. Porque quando nós fazemos equações trigonométricas, ou pelo menos as identidades trigonométricas, nós vamos ter que aplicar isso em vários casos, tá bom? Utilizando artifícios. Vamos continuar, por favor. Nós aprendemos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a quanto? É igual a 1. Além das relações básicas, tem a relação de tangente. A segunda relação é tangente. Tangente de alfa é o quê? Tangente de alfa é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Anotem todas essas relações, tá? A terceira relação é da cotangente. A cotangente é o inverso da tangente, que vai ser quanto? Se a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, a cotangente é cosseno de alfa sobre seno de alfa. Quando alguém fica com dúvida ou precisa rever algumas matérias importantes, essa é a segunda aula de trigonometria que eu estou dando, né? Então, tem a aula gravada, está nos grupos de estudo de cada um de vocês, tá? Aí, revisem dentro do caso. Além disso daqui, tem essa outra propriedade. Secante. Secante de alfa é igual a quanto? É o inverso do cosseno. Cossecante de x é o inverso do seno. Vamos aprender a fazer algumas dessas fórmulas, como é que a gente usa no trabalho. Eu gostaria muito que vocês printassem, aliás, escrevessem, o ideal seria escrever, porque a gente vai precisar muito delas agora, tá bom? Eu vou precisar da ajuda de vocês para nós aprendermos a simplificar vários desses exercícios, está bem? Já, vamos lá. Exercício 1. Simplifica a seguinte expressão. Muito bem. Quando você faz a simplificação de uma expressão que está cheio desses negócios assim, a sua primeira preocupação é simplesmente jogar para as fundamentais, tá bom?
Por exemplo, aqui está escrito que cotangente de x mais cossecante de x sobre seno de x. Vamos ter que simplificar todas elas. Vamos lá, começando. Quem é cotangente? Cotangente, eu já falei, é o inverso da tangente, ou seja, cosseno de x sobre seno de x. Mas, quem é cossecante? Cossecante é o inverso do seno. Então, vai ficar quanto? 1 sobre seno de x. Dividido, tá aqui, ó, dividido por seno de x, que é seno de x é seno de x mesmo. Como aqui é o mesmo denominador, eu posso colocá-lo em evidência. Vai ficar seno de x, vai ficar cosseno de x mais 1, dividido por seno de x. Ficou o denominador dividido por denominador. Vai ser igual a quanto isso daqui? Vai ser a primeira. Vai ficar como essa relação? Vai ficar como esse cálculo? Vai cancela direto, né? Vai ficar cosseno de x mais 1. Vocês entenderam essa relação? Vamos tentar complicar um pouco para descobrir os valores do arco, os valores do ângulo relativo quando ele pedir esses dados. Vamos colocar aqui. Exemplo 1, exemplo 2. Sabe-se que o valor de cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. E o que intervalo considerado é 0 menor do que x, que é menor do que π sobre 2. Esse é o intervalo a ser considerado. Nessas condições, determine quanto que vale secante de x mais cossecante de x. Vamos substituir? Quando nós temos as relações, as identidades, isso daqui, a primeira coisa que nós devemos fazer é simplesmente simplificá-las. O que é secante de x? Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Mais, o que é cossecante de x? É o inverso do seno. É 1 sobre seno de x. Vou tirar a MMC aqui para ficar mais chique, tá bom? Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar cosseno de x vezes seno de x, dividido por seno de x mais cosseno de x. O problema é que eu só tenho cosseno de x para esse caso. Falta achar o seno de x para fazer a substituição. Para isso, eu tenho que continuar meu cálculo utilizando a fundamental. Como? Ele falou que ele quer as respostas entre 0 e π sobre 2. 0 e π sobre 2 é fácil. 0 e π sobre 2 significa primeiro quadrante. Então, tá tranquilo. Fazendo o cálculo, reserva o bolo aqui, tá? Vai ficar como essa fundamental? Vai ficar desse jeito. Vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. Não esqueça que no primeiro quadrante, tanto cosseno quanto seno são positivos. Ele falou que o cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar quanto? Vai ficar seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que eu sei que é igual a quanto? É igual a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado igual a 1. Então vai ficar seno ao quadrado de x é igual a quanto? Mais, cancela aqui, vai ficar 2 sobre 4, que é igual a 1. Fazendo a relação, vai ficar seno ao quadrado de x. Não esqueça que 2 sobre 4 é 1 sobre 2. Vai ficar 1 menos 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Então, seno de x é igual a raiz disso. Raiz de 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre raiz de 2, que vai dar raiz de 2 sobre 2, racionalizando. Positivo, né? Então, nós descobrimos que o cosseno de x vale raiz de 2 sobre 2, e o seno de x também vale raiz de 2 sobre 2. Substituindo aqui, vai ficar como? Terminando o nosso cálculo, quanto que é o seno de x? Raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, dividido pelo cosseno de x, que é raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ser igual a quanto? Denominador está somando, basta repetir.
vai ser igual a quanto? Vai ser raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 raiz de 2. Aqui está multiplicando, é mais fácil ainda. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Vai ficar como isso daqui? Aqui simplifica, né? Vai ficar raiz de 2 multiplicado. A primeira multiplicado pelo inverso da segunda. 4 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 dividido por 2 é 2. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 2. O nome desse tipo de cálculo significa trigonometria com artifícios. Ele vai ser muito pedido de vocês, muito pedido para todos vocês. Então, vamos a... Tira um pouco do zoom a tela, para eu ver também o roxinho embaixo. Tá, claro. Aqui tá bom? Conseguiu entender? Ah, tá, entendi. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida aqui? Muito bem. Com essas ferramentas básicas que eu ensinei para vocês até agora, nós podemos fazer, vamos poder entrar finalmente na parte de equações trigonométricas. A princípio, nós vamos ver equações trigonométricas relativas a seno e para cosseno. E para fazê-las, nós precisamos utilizar esses artifícios que nós aprendemos agora. Então, espero que vocês tenham anotado isso daí, que vai ser muito importante. Agora, podemos finalmente começar. Continuando. Equações trigonométricas, seno e cosseno. Você sabe dizer se a vacinação com os idosos já começou? Acho que não. Vai começar, mas sem data definida ainda. Vai começar com 85 anos pra cima, se não me engano. Na primeira semana. Verdade, o pessoal está mais... Sim. Meninos, prestem bem atenção. Eu sei que tem um monte de boato aí sobre o Enem, sobre a prova. Por favor, tá? Por favor, não vão ficar agoniados não, tá bom? Eu ficaria mais agoniado, por exemplo, se eu fosse amazonense e fosse fazer o vestibular digital. Aí eu ficaria agoniado, porque não tem nada arrumado. Nada, zero. Isso eu ficaria agoniado. O Enem tradicional, ele está marcado a princípio, tá bom? Então vamos ver como é que está. Então até antes da prova está marcada, não tem problema não. Então não fiquem estressados demais com isso. Tanto que a gente vai estudar amanhã para o Enem, que vai ser importante, fundamental para a gente. Bom, equações trigonométricas de seno e cosseno. O método que eu vou ensinar para vocês chama-se método gráfico. Por exemplo, resumidamente, vamos resolver questões como essa. Seno de x igual a 1/2. Por favor, todo mundo olhe para mim aqui, para o cantinho. O que significa seno de x igual a 1/2? Ele está perguntando para quais... Ele está perguntando para quais valores de x a função é igual a 1/2. Você vai ter que provar graficamente isso. Você vai ter que provar. Eu gosto muito desse programa. Caiu a internet, voltou e mesmo assim está transmitindo. Então o que acontece aqui? Ele quer saber para quais valores de x a função é verdadeira, para quais valores de x ela é igual a 1/2. Esse método que nós vamos utilizar vai ser o método gráfico. Nós precisaremos, para aprender essas equações, as tabelas dos ângulos notáveis, as tabelas dos ângulos secundários, que é 0, 90, 180, 270, 360. Precisamos da equação fundamental e daquelas outras que nós colocamos, de
secante, cossecante, tangente e cotangente. Só isso dá para fazer 99% das questões, tá bom? Então, vamos começá-las agora. É dado seno de x igual a 1 sobre 2. A pergunta do problema é: resolva essa equação. Resolva essa equação. Preparados? Muito bem. Passo número 1. Você vai desenhar um ciclo trigonométrico. E você vai lembrar alguns detalhes importantes. Esse aqui é o eixo do seno. Muito interessante. O seno, ele falou seno igual a 1 sobre 2. Quando ele fala seno 1 sobre 2, ele poderia ter falado seno igual a menos 1 sobre 2, ou seja, seno negativo. Ele está falando seno positivo. O que significa isso? Que quando nós falamos de seno positivo, significa no primeiro e no segundo quadrante. Respira. Beleza. Passo número 2. Você tem que identificar que ângulo é esse. Seno igual a 1 sobre 2 positivo significa que aqui vale quanto? Aqui vale alfa e aqui vale quanto? No segundo quadrante, o congruente dele vale 180 menos alfa. Como nós somos pessoas muito chiques, nós vamos trabalhar também com ângulos em radianos. Não esqueça que quando você tem esse ângulo aqui, colocando aqui em radianos, tá bom, pessoal? Aqui vale quanto? Aqui vale alfa. Aqui vale quanto? Aqui vale π menos alfa. Aqui vale quanto? Aqui vale π mais alfa. E aqui vale quanto? Vale 2π menos alfa. Então, essas são as relações que são colocadas em radianos, conforme nós já falamos anteriormente. Se alguém ficou com dúvida a respeito disso, sugiro que assista a minha primeira aula de trigonometria, relacionadas a triângulos e arcos trigonométricos. Agora, temos que identificar esses ângulos. Respira. Seno meio. Que ângulo é esse? Henrique, tu me ensinou que seno meio vai dar 1 sobre 2 é 30 graus. Porque o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Concordo com você. Concordo porque todas as vezes que a gente faz uma análise de seno e de cosseno, sempre tem que ser relativa ao primeiro quadrante. E é o caso aqui, que no caso, 130 graus vale 1 sobre 2. Mas, por favor, tá bom? Colocando em radianos essas relações, colocando em relação a esse cálculo, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a π sobre 6. Porque 30 graus é π sobre 6, conforme a gente já tinha estudado anteriormente. Dito isso, que ângulo é esse daqui? É π menos alfa, né? Então eu sei que π menos alfa é igual a quanto? Tem que ser igual a π menos o ângulo alfa, que é π sobre 6. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 6 menos π. Isso aqui vai dar 5π sobre 6. Que lindo, não é verdade? Então, qual é o conjunto de solução dessa equação? O conjunto de solução dessa equação são as respostas π sobre 6 e 5π sobre 6, que equivalem, na prática, transformando isso aqui em graus, é 30 graus e 150 graus. Os valores de x que nós achamos são os valores que tornam verdadeira essa função, ou seja, para seno igual a 1 sobre 2. Alguém ficou com alguma dúvida na maneira como eu expliquei e falei esta questão especificamente? Beleza, aqui. Vamos fazer mais uma? Deixa eu colocar uma tabelinha aqui para lembrar, tá bom? Quando nós fazemos esses ângulos, esse ângulo aqui, aqui vale quanto? Só que aqui agora eu vou colocar todos os ângulos em graus, mas só que em graus radianos. Em radianos, aliás. Em radianos. Quanto que vale aqui? Alfa. Aqui vale quanto? Vale π menos alfa. Aqui vale quanto? Vale π mais alfa. E aqui vale 2π menos alfa. Então vamos dizer que alfa vale quanto? Vale π sobre 4. A partir dele eu consigo descobrir todos os outros congruentes. No primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Bom, no primeiro quadrante vale π sobre 4. E no segundo quadrante vale quanto? No segundo quadrante vale π menos π sobre 4. Que vai ser igual a 4 menos 1 vai ficar quanto? 3π sobre 4. No terceiro quadrante, quanto que vai dar? Vai dar π mais alfa, que é π mais π sobre 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 mais 1 vai ficar 5π sobre 4. E finalmente no quarto quadrante
vai ficar 2π menos alfa, que é 2π menos π sobre 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 vezes 2, 8, vai ficar 7π sobre 4. Esse tipo de cálculo, esse tipo de relação, nós vamos utilizar muito. Então tem que ficar ligado nisso, tá bom? Bom, dito isso, bora fazer mais uma questão, por favor. Esse foi o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Cosseno de x igual a menos 1 sobre 2. 0 menor do que x, que é menor ou igual a 2π. Determine os valores de x para esse caso. É bem simples. Toda equação ela tem que achar o valor de x. Como é que eu resolvo isso? O que significa esse intervalo aqui? De 0 até 2π é a circunferência completa. Ele quer que eu utilize a circunferência completa para analisar. Ótimo. Importante. Então, vamos fazer pelo método gráfico, né? Pegando aqui, vamos colocar. Aqui eu tenho valores de cosseno. E aqui eu tenho valores de seno. Ele falou cosseno negativo. Isso aqui limita um pouco a gente. Quando a gente fala cosseno negativo, significa que a gente sabe que no primeiro quadrante o cosseno é positivo e no quarto quadrante o cosseno é positivo. Ele é negativo onde? No segundo e no terceiro. Então o ângulo que eu estou procurando tem que ser os ângulos dos quadrantes negativos, que valem quanto, respectivamente? Aqui vale quanto? Π menos alfa. E esse outro ângulo vale π mais alfa. Mas, para resolver essa questão, eu tenho que fazer sempre a redução para o primeiro quadrante. Lembre-se disso. A análise de um ângulo é sempre relacionada ao primeiro quadrante. A análise de um ângulo sempre é relacionada ao primeiro quadrante. Qual é o cosseno que... Direto, tá? Qual é o cosseno que vai dar 1 sobre 2? Qual é o cosseno que vai dar 1 sobre 2? O cosseno que vai dar 1 sobre 2 é 60 graus, baseado na nossa tabela de ângulos. Cosseno 1 sobre 2 igual a 60 graus, igual a 60 graus. Ou seja, na tabela lá é π sobre 3, porque 60 graus é π sobre 3 radianos. Mas eu não quero essa resposta. A minha resposta tem que ser os ângulos que estão em azul. π menos alfa e π mais alfa. Então vamos fazê-los. No segundo quadrante, o que eu tenho? No segundo quadrante eu tenho π mais... Aliás, desculpa, eu tenho π menos alfa, que é π sobre 3. Porque esse é o ângulo de referência, é o ângulo reduzido ao primeiro quadrante. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3 vezes π, é 3π menos π, vai ficar 2π sobre 3. E é claro, para o terceiro quadrante, vai ser igual a quanto? Vai ficar π mais alfa, que é π mais π sobre 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3, 4π sobre 3 radianos. Então, essas são as duas respostas que me interessam. Essas são as duas respostas que satisfazem essa equação. No caso, qual o conjunto solução? Qual o conjunto resposta? O conjunto solução é 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Dai, Maurício, Bárbara, José, Letícia, Marcela, algum de vocês, Ricardo, querido, se vocês têm alguma dúvida, ficou alguma dúvida naquilo que eu escrevi, naquilo que eu falei? Não, Henrique. Não. Obrigado, Bárbara. Tá bom? Bora fazer mais uma para fixar, para colocar. Não é muito complicado, tá bom? Ah, sim, é rapidinho.
O método que eu estou ensinando chama-se método gráfico. Esse método gráfico é o método principal para resolver questões do estilo UEA. Para o Enem, de vez em quando, sinceramente, cai mais coisa relativa à última aula, que era a trigonometria básica. Então, não há grandes preocupações aqui. Bora resolver mais uma, para a gente fixar, para a gente poder entender bem do que nós estamos fazendo, tá bom? Exemplo 3. Determine eu percebi que a internet ficou mais terrível nesse prédio, Kate, depois que começou o BBB. Depois que começou o BBB, a internet começou a cair. Tem essa teoria, né? Tu vê o BBB, né, Dai? Determine o valor de X. Poxa, eu perdi ontem, vovó tava assistindo série na sala. Deus abençoe sua avó. Menos raiz de 2 sobre 2. Então vamos lá. Como nós vamos fazer isso daqui? Nesse caso, quando nós temos essas relações, que são esses casos aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é o ciclo trigonométrico, para que possamos identificar onde está esse ângulo. Determine o valor do seno de x de modo que seja menos raiz de 2 sobre 2, significa isso daqui, olha só. Isso aqui é valores de cosseno de x. Isso aqui significa valores de seno de x. Como ele falou que ele quer valores de seno, beleza, seno vai ser minha preocupação. Bom, ele falou, no caso aqui, seno negativo. Seno negativo tem que lembrar o seguinte, o seno é positivo aqui, e negativo aqui, e negativo aqui. O que significa essa frase? Significa que os ângulos que ele quer são esse ângulo e esse ângulo aqui. Que ângulo é esse para cá? Aqui é quanto? É π mais alfa. E que ângulo é esse? Esse ângulo aqui é 2π menos alfa. Como eu já falei 1000 vezes, a primeira coisa que nós vamos fazer é temos que fazer a redução ou análise ao primeiro quadrante. A análise ao primeiro quadrante, eu tenho que descobrir quanto que vale esse ângulo aqui, olha. Esse ângulo alfa. Tá bom? Beleza. Vamos lá analisar. Qual é o ângulo que vai dar seno raiz de 2 sobre 2? Baseado na tabelinha, aquela tabela dos ângulos notáveis, ângulo de 45 graus. 45 graus em radianos vai ser igual a π sobre 4. Agora que eu já sei que é π sobre 4, como é que eu vou descobrir os ângulos? Porque não, π sobre 4 não é a resposta. A resposta são os ângulos π mais alfa e 2π menos alfa. Eu tenho que fazer a substituição. Primeiro eu fiz a redução para o primeiro quadrante e agora eu vou fazer, eu vou delimitar, eu vou achar que ângulos são esses. Vai ficar quanto? Vai ficar π mais alfa. Vai ficar quanto? Isso aqui é terceiro quadrante, aqui é quarto quadrante. Para o terceiro quadrante, como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar π mais alfa. Π, no caso, mais π sobre 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 mais 1 vai ficar quanto? Vai ficar 5π sobre 4. Lindo, perfeito. E para o quarto quadrante, como é que vai ficar? Vai ficar 2π menos alfa, que é 2π menos π sobre 4. Esse aqui é 4 vezes 2, 8. 8 menos π vai ficar 7π sobre 4. Caramba, essas são as minhas respostas. Então, qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução vai ser igual a quanto? 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Que lindo, não é verdade? É verdade, lindo esse daqui. Ficou claro, senhores? Bora fazer o último exemplo dessa parte, depois nós vamos, como diz a Shakira, capar o gato, tá bom? Não, mentira, acabou o exemplo. Vamos continuar agora verificando o outro caso, que são equações trigonométricas um pouco mais complicadas. Apenas para vocês entenderem como é que eu estou fazendo isso daqui. Certeza que tu é Team VTube?
O que é VTube? O Fiuk eu sei quem é. Não, não vejo não, Bárbara. Pode perguntar da Kate. Henrique, para de se fazer, Henrique. Tu tem uma cara, mas tudo bem, não vou te constranger. Eu vou fingir que eu acredito que tu não vê. A maneira como eu estou fazendo as aulas aqui, eu estou fazendo passo a passo em termos das equações. Porque equações trigonométricas, eles têm um monte de detalhes muito interessantes. Então, nós vamos ter que fazer isso bem passo a passo mesmo, que eu quero que vocês entendam bem, tá bom? Vamos verificar agora outros casos aqui, tá bom? Não, não fale isso não, tá? Papai do céu não gosta, tá bom? Só de rapidinho, que eu tô só mexendo aqui na minha configuração. Tá caindo, como diz o negócio, tá caindo toda hora. Aí, depois desse último exemplo, acaba a aula. Eu ia explicar mais coisa mesmo, mas a minha internet não está me ajudando muito assim mesmo. E além disso, tem muito mais coisa pra gente ver. Caramba, tá travando mesmo. E ainda depois tomando o PDF da aula, porque teve coisa que não consegui copiar, nem tirar print, porque ficou só muito rápido. Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou passar mais um tópico aqui para vocês, aí a gente vai encerrar essa parte. Depois, numa próxima aula, a gente vai ver mais detalhadamente esse assunto, porque esse assunto vai até em arco soma, arco produto. Aí a gente termina todos esses casos de equações. E inequações trigonométricas, é uma aula bem extensa mesmo. Alguma pergunta, Letícia? Está tudo ok? Tudo ok. Muito obrigado. Bom, como diz a Shakira, vamos lá, né? Nesse exemplo especificamente, senhoras e senhoras, eu vou querer que vocês misturem tudo que a gente viu até agora. Equação, relação fundamental da trigonometria e simplificação e, finalmente, análise dentro do ciclo trigonométrico. É linda, 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 linda essa questão. Vamos lá? Começando aqui. Resolva a seguinte equação. 2 vezes seno ao quadrado de x menos 1, multiplicado por 4 vezes cosseno de x menos 2, igual a 0, para o seguinte intervalo, 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2π. Ou seja, ele quer que analise a circunferência completa. Vamos fazer a revisão. Bom, como é que se resolve essa equação? O primeiro erro aqui seria tentar fazer propriedade distributiva ou qualquer alguma coisa. Você considera isso aqui como se fossem duas equações distintas. Duas equações distintas. E quando tem essas duas equações distintas, o que você vai fazer? Você vai resolvê-las separadamente. Como eu resolvo essas equações separadamente? Assim. A primeira equação tu chama de 1, a segunda equação tu chama de 2. Letícia não se assustou não, né, Letícia? Então vai ficar como? Não. Assustei não. Então vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes seno ao quadrado de x menos 1. Resolve normalmente. Vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a 0. Como é que eu faço isso daqui? Regra do goleiro Bruno! 2 seno ao quadrado de x é igual a quanto? 1. Seno ao quadrado de x é igual a quanto? Vai ficar 1 sobre 2. Seno ao quadrado de x... Opa, desculpa, peraí. Seno de x é igual a raiz de 1 sobre 2. Não, isso aqui é lindo, cara. É sério, é lindo. Seno de x é igual a quanto? 1 sobre raiz de 2. Racionaliza! Raiz de 2 sobre raiz de 2. Seno de x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Uma palavra de cautela agora. Quando ele falou aqui que ele quer um intervalo entre 0 e 2π, significa, portanto, que ele quer a circunferência completa. Ele quer a circunferência completa. E, portanto, se ele quer a circunferência completa, significa que ele quer os valores positivos e negativos.
Nós vamos colocar, então, toda a circunferência. Como já terminou aqui, eu vou... Não, eu vou analisar no final, que é mais chique, tá bom? Bora lá, bora fazer a segunda, tá? A segunda equação. Aliás, já terminei aqui, não esqueça, tá? Seno de x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Respira. Vamos resolver a segunda agora. A segunda equação é 4 vezes cosseno de x menos 2 igual a 0. Então, 4 vezes cosseno de x é igual a quanto? 2. Cosseno de x é igual a quanto? 2 sobre 4. Cosseno de x é igual a quanto? É igual a 1 sobre 2. Deu 1 sobre 2, certinho. Não falei para vocês que tá um horror? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar a primeira equação que nós já montamos, tá bom? Colocando no ciclo trigonométrico, eu tenho valores de seno e de cosseno, como eu já falei aqui para vocês. Como ele quer seno de x, eu tenho que lembrar daquela regra básica. Os valores positivos, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Que ângulo é esse? Aqui é alfa. Não esqueça que, como eu acabei de falar para vocês, ele pediu para nós analisarmos 0 menor igual a x, que é menor igual a 2π. Isso significa a circunferência completa. E se significa a circunferência completa, eu tenho que colocar todos os ângulos possíveis que podem dar mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Que ângulos são esses? Aí eu respondo. São os ângulos congruentes de alfa. Então, que ângulos são esses? Aqui é quanto? Alfa. Aqui para cá é quanto? Aqui é π menos alfa. Aqui é π mais alfa. E aqui é quanto? Aqui é 2π menos alfa. Raiz de 2 sobre 2 é fácil, né? Raiz de 2 sobre 2, que dá o ângulo, raiz de 2 sobre 2, tem que ser que ângulo? 45, né? 45, o ângulo alfa é igual a π sobre 4. Agora que eu sei quem eles são, fica mais fácil fazer o cálculo. Deixa eu colocar aqui. Então vai ficar quanto? Vai ficar π menos alfa, que é π menos π sobre 4. Isso aqui vai ficar 3π sobre 4. A outra resposta é π mais alfa, que é π mais π sobre 4. Isso aqui vai ficar 5π sobre 4. E aqui é 2π menos π sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 8, 7π sobre 4. Então, só em relação ao seno, quais são as respostas possíveis? π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Maravilhoso. Quatro respostas. Bem tranquilo. Não terminei meu cálculo ainda, tá bom? Agora, eu tenho que fazer essa mesma análise aqui para o cosseno de x. Cosseno de x, coitado, só deu uma resposta, né? Cosseno de x igual a meio. Então, temos que colocar os valores de x, cujas respostas dentro do ciclo trigonométrico são iguais a meio, igual sobre 2. Como é que eu faço? Análise gráfica. Passo número 1, desenho do ciclo trigonométrico. Beleza, aqui eu tenho valores de cosseno, aqui eu tenho valores de seno. Bacana. Ele falou cosseno igual a 1 sobre 2. Cosseno igual a 1 sobre 2 significa cosseno positivo. Onde é que o cosseno é positivo? O cosseno é positivo no primeiro quadrante, no quarto quadrante, e negativo no segundo e no terceiro. Por isso, as respostas que eu quero, quais são? São as respostas de cosseno positivo. Cosseno positivo é onde? Alfa e aqui. Aqui é quanto? Aqui é 2π menos alfa. Deixa eu pensar um pouco. Qual é o cosseno que vai dar meio? Qual é o cosseno que vai dar meio? Qual é o cosseno que vai dar 1 sobre 2? 60 graus, né? 60 graus é π sobre 3. Então, aqui é π sobre 3. Respira. Então, quem é esse ângulo aqui embaixo? É 2π. 2π menos π sobre 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3 vezes 2 é 6. Vai ficar 5π sobre 3. Portanto, qual é o conjunto solução? O conjunto solução é π sobre 4. Depois, 3π sobre 4. 5π sobre 4. 7π sobre 4. E, finalmente, as respostas π sobre 3 e 5π sobre 3.
Não é que é legal? Mais fácil do que isso, só enganar mulher apaixonada, olha que é fácil. Ficou não claro, sabe. pessoal? Cara, tu ainda checa se ela tá aí. Ai, ai. Tranquilo? Ficou alguma dúvida na maneira como a gente fez, como é que a gente montou esse cálculo? Eu achei linda essa questão, de verdade. Eu achei muito legal. Senhores, isso aqui é só o começo das nossas aulas de equações trigonométricas. Na próxima aula de trigonometria, eu vou ensinar para vocês um negócio chamado artifícios, que são pequenas equações que nós vamos utilizar para simplificar as equações e resolvê-las mais rapidamente. Tá bom? Desculpa as interrupções da internet, acontece. Vamos lá. Pessoal que está assistindo nossa aula, que assistiu no YouTube, agradeço a sua participação, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever, isso é importante para o canal, tá bom? Porque chega aí mais gente, tá? Caso você queira fazer parte do nosso pacote de aula, por favor, entre em contato no link no final da descrição do vídeo. Nós temos pacotes maravilhosos, tanto para preparação vestibular, para matemática, física, química, quanto para reforço escolar para todo o país. Muito obrigado, fique com Deus. Deixa eu desligar aqui a gravação, tá? Não saiam ainda.